Tudo bem? Vamos falar sobre o potencial de ação das células cardíacas. O que é potencial de ação cardíaco? É uma inversão do potencial de membrana, a voltagem, ao longo da membrana da célula cardíaca. Então, a membrana cardíaca, ela tende a ser negativa, ela se torna positiva, isso a gente chama de despolarização. Quando ela se torna positiva, negativa novamente, a gente chama de repolarização. É importante saber que o potencial de ação das células com automotismo é diferente do potencial de ação das células miocárdicas. Então, vamos começar com o potencial de ação das células miocárdicas, que é mais fácil de entender, tá? Então, a gente tem aqui um gráfico, aqui a gente está a milivoltagem da membrana com relação ao tempo. Então, a saída de potássio tende a deixar o potencial negativo, a entrada de sódio e de cálcio, o potencial é positivo. Aqui a gente tem uma célula miocárdica e as junções gap, que são junções entre cada célula miocárdica. Por essa junção gap, passa o cálcio e sódio. Quando uma célula vizinha despolariza, vai haver essa passagem de cálcio e sódio pelas junções gap. O que acontece assim, a célula, ela inicialmente está em repouso, a menos 90, quando passa cálcio e sódio da célula vizinha que despolarizou, esse potencial de membrana vai aumentar até menos 70. A partir desse valor de menos 70, vão abrir canais de sódio voltagem dependentes. Vai fazer uma entrada muito rápida de sódio, vai fazer com que haja uma despolarização rapidíssima. Então, vai subir até mais 20. Nesse momento, fecha os canais de sódio e vão abrir os canais de potássio e voltagem dependentes. O potássio, quando ele sai da célula, ele faz com que diminua o potencial de membrana. Então, ele vai diminuir um pouquinho até esse valor de mais 5. No valor de mais 5, vão abrir também os canais de cálcio e voltagem dependente. Toda vez que entra cálcio na célula, a tendência é que suba o potencial de membrana. Então, a gente vai ter duas forças. O cálcio fazendo com que suba e o potássio querendo abaixar. O que vai acontecer? Uma linha reta, um platô. Até o momento que esses canais de cálcio vão se fechar. Quando esses canais de cálcio fecham, o do potássio continua aberto, então vai voltar a descer até os menos 90. Aí no menos 90 vai fechar todos os canais, vão estar fechados e a gente vai estar nesse período de repouso. Fácil, né? Então essas fases, elas têm nome. A fase de despolarização é chamada de fase 0. Quando abrem os canais de potássio, é fase 1. Quando está junto os canais de cálcio e de potássio abertos, a fase do platô é fase 2. Quando os canais de cálcio fecham e ficam só os de potássio, é fase 3. E o repouso, quando estão todos os canais fechados, é fase 4. Tudo isso corresponde a esse momento aqui, ao momento do complexo QRS até AT, intervalo QT. A gente chama esse momento de período refratário, que essa célula receber outro estímulo, ela não vai despolarizar. Existem denominações também, o período refratário absoluto e relativo, mas isso a gente fala mais em outra aula. Agora, vamos fazer esse intervalo e vamos falar sobre as células, o potencial de ação das células com automotismo. Quais são as células com automotismo? São as células do nodo sinusal, que é o principal. Quando ele não está atuando, as células do nodo atrioventricular têm automotismo, as células do feixe de His e as células das fibras de Purkinje. Todas elas elas têm automotismo. E o que faz ter automotismo? São os canais chamados funny currents, ou correntes engraçadas, que fazem com que entre sódio constantemente na célula. Então, vamos dizer assim, a célula está inicialmente no potencial de menos 60, e com a entrada gradual de sódio, vai subindo até menos 40. Então, esses
funny currents, ou canais, ou correntes engraçadas, ou canais engraçados, eles são característicos das células com automotismo. Então, sempre está havendo entrada de sódio na célula lentamente. Então, toda vez que a célula atinge o potencial de menos 60, gradualmente vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo. Esses funny currents nunca fecham. O que acontece é que quando chega no menos 40, é o valor de abrir os canais de cálcio voltagem dependentes. Então, aqui é uma diferença. As células do miocárdio, elas despolarizam quando abrem os canais de sódio. As células do miocárdio que tem automotismo, elas despolarizam quando abrem os canais de cálcio. Por isso, vai mudar a medicação. Então, vai abrir canal de cálcio e vai subir a voltagem da membrana. Essa subida ela já não é tão abrupta, ela é mais gradual. Então, eles falam que esse potencial de ação é lento, tá? Porque ele vai mais devagarzinho. Vai subir até chegar ao valor de mais 10. Quando chega no mais 10, os canais de cálcio fecham e vão abrir os canais de potássio e voltagem dependentes. Eles vão fazer com que saia potássio da célula até o menos 60 de novo. Aí fecham os canais de potássio e os funny currents, as correntes engraçadas, continua havendo entrada de sódio. Então, gradualmente vai subir até menos 40. Então, agora dá para entender porque é um ciclo contínuo. Porque existe esse automatismo devido a esses canais. Então, as fases, elas estão com os nomes de acordo, baseadas nas células do miocárdio. Então, esse momento aqui, que a entrada lenta de sódio, que nas células do miocárdio seria o momento do período de repouso, aqui é chamado de momento 4, não é de repouso, né? Porque vai entrando gradualmente sódio. Quando inicia a despolarização, é a fase 0, igual a lá, né? Lá também despolarização é fase 0, só que aqui a despolarização um pouco mais lenta. E é devido à abertura dos canais de cálcio, tá? E a fase 3 é a abertura de canais de potássio. Então lá a gente tem a fase 1 e a fase 2, aqui não tem. É a fase 3 direto, que é a repolarização. E de novo a fase 4, ok? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dica e dúvida, por favor, estejam à vontade.